Capítulo 276. Lobo Solitário. O que está acontecendo aqui? Elliot estava completamente perplexo. No entanto, ninguém respondeu à sua pergunta, e os outros estavam igualmente perplexos. Só quando a voz monótona e fria do espírito da torre soou novamente é que todos saíram do estupor. Detectou um grande número de formas de vida se aproximando da direção sudeste, a 12 quilômetros de distância. Contato estimado em 3 minutos. O rosto de Elliot escureceu quando ele olhou para a imagem do exército, então cerrou os dentes e deu uma ordem. Preparem-se para o combate. Nesse ponto, não havia como voltar atrás. Eles tinham que lutar. Eles tinham 12 torres de magos, então suas chances de vitória ainda eram bastante altas. 3 minutos se passaram num piscar de olhos. Os dois exércitos logo se encontraram na vasta planície desolada, colidindo como duas torrentes impetuosas. Sem nenhuma troca de olhares, a batalha irrompeu instantaneamente. Gritos ensurdecedores de batalha subiam aos céus. De um ponto de observação elevado, as linhas de frente de ambos os exércitos já se encontravam em um combate brutal, como um moedor de carne em carnificina. Era como se tinta vermelha tivesse sido espalhada sobre uma folha de papel branca, espalhando-se lentamente e manchando a vasta região selvagem com sangue. Ao mesmo tempo, a batalha no céu se intensificou. Crack! As correntes negras do encouraçado de corda negra se soltaram repentinamente, suas superfícies brilhando com uma luz mágica ofuscante, estendendo-se rapidamente como chicotes de ferro e chicoteando violentamente a fortaleza estelar, fazendo seu campo de energia ondular e distorcer. A fortaleza estelar não recuou, disparando uma densa barragem de raios de encantamento e raios de desintegração, varrendo o encouraçado de corda negra. Ao mesmo tempo, as torres dos magos de ambos os lados abriram fogo simultaneamente. Pontos de luz estelar surgiram perto do topo das torres, expandindo-se rapidamente em orbes ofuscantes de luz. No segundo seguinte, incontáveis raios carmesim foram disparados dos orbes, chovendo uns sobre os outros em uma densa barragem. Ao mesmo tempo, um grande número de bonecos golem emergiu das torres dos magos, travando um combate feroz no céu. Comparada às torres da corda negra, a Aliança Estelar tinha uma clara desvantagem tanto no número de torres dos magos quanto em construções de guerra. No entanto, a Aliança Estelar tinha sua frota voadora. Milhares de naves mágicas voadoras investiram contra as torres da corda negra e as encouraçadas da corda negra com fúria implacável, lançando ataques suicidas. Bum! 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 Sob o bombardeio concentrado das torres dos magos de corda negra, dezenas de naves mágicas foram instantaneamente reduzidas a bolas de fogo, despencando no chão. No entanto, as naves mágicas não se intimidaram, e as torres de encantamento e os canhões de energia mágica a bordo abriram fogo, uma densa barragem de raios e projéteis engolfando instantaneamente uma encouraçada de corda negra. Bum! Embora o poder de fogo das naves mágicas não fosse grande, a mera quantidade delas pode subjugar as mais fortes. Sob o bombardeio saturado da frota voadora, a encouraçada de corda negra alvo se desintegrou após apenas 2 ou 3 respirações, caindo no chão como sucata. Droga! O rosto de Elliot ficou pálido enquanto ele encarava as naves mágicas voadoras, tomado de ressentimento. Nesse curto espaço de tempo, 4 encouraçadas de corda negra foram destruídas, ao custo de mais de 100 naves mágicas da Aliança Estelar. Embora a proporção de baixas fosse claramente a favor deles, a realidade era mais complexa. As encouraçadas de corda negra eram caras de construir, excedendo em muito o custo das naves mágicas voadoras. Até mesmo a perda de uma nave magoava Elliot. Eram seus trunfos. Ordene ao exército de marionetes que priorize essas naves voadoras. Elliot emitiu uma nova ordem, furioso. Mas antes que pudesse terminar, um de seus subordinados fez uma careta e disse hesitante: Senhor, receio que isso não seja possível. Nosso exército de marionetes não está em vantagem e não pode dispor de recursos para atacar essas naves. Você está brincando. Os olhos de Elliot se arregalaram em choque ao olhar para o mago que falava.
Suas 12 torres de magos, juntas, tinham mais de 100.000 marionetes, incluindo 1.000 marionetes de nível mago. A Aliança Estelar tinha apenas 6 torres de magos, então era impossível que seu exército de marionetes fosse mais numeroso. Mas quando Elliot mudou seu foco para o campo de batalha de marionetes, ficou surpreso ao descobrir que esse era realmente o caso. O exército de marionetes da Aliança Estelar era menor no total, mas suas marionetes de nível mago eram quase iguais em número. O mais chocante era que as marionetes de nível mago da Aliança Estelar haviam sido modificadas de alguma forma. Sempre que estavam prestes a ser destruídas, explodiam repentinamente, levando seus oponentes consigo. Para cada marionete de nível mago da Aliança Estelar eliminada pelas Torres da Corda Negra, elas tinham que pagar um número igual ou até maior de suas próprias marionetes de nível mago como custo. À medida que as baixas aumentavam, as Torres da Corda Negra gradualmente ficavam para trás. Ao ver isso, a raiva e o choque de Elliot gradualmente deram lugar a uma vaga compreensão do motivo pelo qual o exército de Yoshi havia sido derrotado pela Aliança Estelar quando o continente Luz Estelar foi desbloqueado pela primeira vez. Inicialmente, ele pensara que Yoshi era incompetente, mas agora estava claro que a Aliança Estelar era simplesmente poderosa demais. Com o passar do tempo, a guerra se tornava cada vez mais intensa. Quase a cada segundo, uma nave mágica ou uma fortaleza de guerra era vista emitindo fumaça preta, descendo como um meteoro com uma cauda de fogo e caindo no chão como uma explosão estrondosa, criando chamas enormes. O calor intenso e as violentas ondas de choque fizeram com que muitos golems se desintegrassem em cinzas. No entanto, ninguém prestou atenção ao campo de batalha em terra. Todos os olhos estavam fixos na batalha no céu. Todos sabiam que o resultado da batalha no céu realmente determinaria o curso desta guerra. E apenas cerca de 30 minutos após o início da batalha, a primeira torre dos magos a cair apareceu. Do lado da Corda Negra, uma torre dos magos de tamanho médio, fumegando e crivada de buracos de raios de desintegração e marcas de canhões de plasma, despencou no chão. O rosto de Elliot estava tão sombrio que parecia prestes a pingar água. A atmosfera no salão estava pesada, e todos os magos pareciam sombrios. A grande torre dos magos da Aliança Estelar demonstrou uma força extraordinária. Apesar de ter sido atacada por uma torre dos magos grande e 3 médias, conseguiu destruir uma torre dos magos de tamanho médio. Era simplesmente inconcebível. O campo de energia e a reserva elemental daquela torre dos magos devem ter sido aprimorados. O mago cerrou os dentes. E seu poder de fogo é ridiculamente forte, com mais de 300 torres de encantamento. Elliot encarou um mago que falava, ignorando a declaração óbvia. Ele queria concentrar seu poder de fogo para destruir a única grande torre dos magos da Aliança Estelar, mas as outras torres dos magos estavam sendo atacadas pelas torres dos magos da Aliança Estelar ou estavam sendo assediadas pelos ataques suicidas das naves mágicas voadoras, deixando-as incapazes de se libertar. A situação estava em um impasse e sutilmente se voltava contra as torres da Corda Negra. Antes da guerra, Elliot jamais imaginara que seu lado estivesse em tal situação. A confiança e a certeza da vitória que sentira antes haviam se dissipado completamente. Se soubesse que a Aliança Estelar tinha tanta força, teria sido mais cauteloso, pelo menos unindo forças com outras facções de magos para atacar a Aliança Estelar juntos. Infelizmente, só percebeu isso tarde demais. Após um momento de expressões hesitantes, os olhos de Elliot endureceram e ele tomou uma decisão. Todas as torres dos magos devem ser controladas e comandadas por seus espíritos da torre. Todos os magos, preparem-se para partir. Como não podiam obter vantagem em poder de combate básico e construções de guerra, teriam que contar com suas forças de elite. Ele não acreditava que a Aliança Estelar tivesse mais magos do que as Torres da Corda Negra. Afinal, para esta operação, para maximizar seus ganhos, ele havia trazido mais de 400 magos, incluindo mais de 20 magos de segundo nível.
A essa altura, as torres dos magos de ambos os lados já haviam consumido a maior parte de sua energia, reduzindo a ameaça aos magos. Portanto, quando ouviram a ordem de Eliot, os magos da Torre da Corda Negra não resistiram. Em vez disso, estavam ansiosos e prontos para lutar. Eles haviam sido reprimidos pela Aliança Estelar por tanto tempo e estavam ansiosos para retaliar. Logo, um grupo de magos saiu correndo das Torres dos Magos. Dentro da Torre dos Magos da Luz Estelar, Sunan e Lise, entre outros, notaram isso. Esses caras não conseguem mais se conter, disse Lise a Sunan. Devemos ir ao encontro deles. Os outros também olharam para Sunan com expressões sérias, aguardando suas ordens. A Aliança Estelar havia enviado apenas mais de 200 magos, muito menos do que as Torres da Corda Negra. Mesmo com a vantagem de fantoches de nível mago, uma batalha acirrada era inevitável. Mas se permanecessem nas Torres dos Magos, os numerosos magos da Torre da Corda Negra que se juntassem ao campo de batalha impactariam significativamente a situação, fazendo com que a Aliança Estelar perdesse a vantagem arduamente conquistada. Enfrentar ou não era uma decisão difícil. Diante do olhar de todos, a expressão de Sunan permaneceu calma e serena enquanto ele dava sua ordem. Eu vou primeiro. Vocês seguem depois. Essa estranha ordem deixou todos atordoados. Antes que pudessem reagir, Sunan já havia deixado a Torre dos Magos da Luz Estelar. Os outros olharam para Lise. Na ausência de Sunan, Lise era a pessoa de mais alta patente. Vand franziu a testa. O Lord Sunan está planejando enfrentar os magos da Torre da Corda Negra sozinho. Não é muito arriscado. De fato, disse Rose, preocupada. A rede de monitoramento do Olho Estelar mostra que as Torres da Corda Negra mobilizaram mais de 400 magos. Lise hesitou por um momento e então disse, vamos esperar para ver. Lise, embora intrigada com as ações de Sunan, optou por confiar nele com base em suas experiências passadas. Ao ver Lise falar, os outros trocaram olhares e não disseram mais nada, todos concentrando a atenção na tela de luz. Na imagem, Sunan já havia chegado acima do campo de batalha. Nesse momento, os magos da Torre da Corda Negra também notaram a chegada de Sunan. Ao verem que era apenas Sunan, Eliot e os outros ficaram surpresos. Só uma pessoa. O que a Star Aliança está planejando? Eles estão planejando nos deter sozinhos. Isso é uma piada, é muito desrespeitoso. Eliot bufou friamente, interrompendo os outros, e zombou. Seja qual for o plano deles, nós o mataremos. Se os magos da Aliança Estelar se esconderem em suas torres e não saírem, é ainda melhor. Os outros pensaram nisso e seus olhos brilharam como uma fria intenção assassina. Mais de 400 magos flutuavam no ar, sem armaduras deslumbrantes ou uma aura formidável, mas os incontáveis fios de energia espiritual que se entrelaçavam e convergiam formavam um poderoso campo de energia espiritual que envolvia a maior parte do campo de batalha, criando uma pressão pesada que fazia as pessoas sentirem como se uma enorme pedra estivesse pressionando seus peitos, dificultando a respiração. Os soldados no chão recuaram instintivamente, evitando o centro da Batalha dos Magos. Como alvo do campo de energia espiritual, Sunan imediatamente sentiu a pressão invisível, pesada e opressiva. Ele zombou e o campo de força da zona absolutamente proibida se espalhou, dissipando instantaneamente a pressão invisível que envolvia seu corpo. Imediatamente depois, especialização de talento foi ativada. Após atingir o terceiro nível de liquefação, a gravura alquímica especialização de talento foi ainda mais fortalecida, aumentando sua habilidade de talento em mais de 3 vezes, quase 4 vezes seu poder original. Antes que os magos da Torre da Corda Negra pudessem fazer qualquer movimento, Sunan atacou primeiro. E seu primeiro movimento foi seu ataque mais poderoso. Chuva de estrelas cadentes. O céu escureceu instantaneamente. Uma escuridão sem fim rapidamente varreu todo o céu, e inúmeras estrelas brilhantes apareceram de repente, brilhando com uma luz fria e prateada na noite. O que é isso? Uma habilidade de talento. O que você está esperando?
Mate-o. O grito frio de Elliot tirou os outros do estupor, e os magos da Torre da Corda Negra também perceberam o perigo, atacando Sunan em massa. Uma torrente de luzes mágicas coloridas avançou em direção a Sunan, mas parou repentinamente a algumas centenas de metros dele, como se atingissem uma barreira invisível, aniquilando-se e dissipando-se mutuamente, e finalmente desaparecendo completamente a apenas uma dúzia de metros de Sunan. Essa cena deixou os magos da Torre da Corda Negra sem palavras. Campo defensivo. Não, isso não está certo. Um campo defensivo não pode ser tão poderoso. Deve ser algum tipo de habilidade defensiva. E isso é uma gravura alquímica. Elliot ficou chocado por dentro. Que tipo de habilidade defensiva poderia resistir ao ataque combinado de mais de 400 magos em um arranhão? Mesmo com o aprimoramento da gravura alquímica, ainda era muito exagerado. Elliot rapidamente percebeu que, se a habilidade de talento defensivo, aprimorada pela gravura alquímica, podia ter um poder defensivo tão aterrorizante, então que tipo de poder teria a habilidade de talento ofensivo? Num instante, uma forte sensação de inquietação tomou conta de seu coração. No instante seguinte, as dezenas de milhares de estrelas no céu noturno começaram a tremer, atraídas por uma força tremenda, traçando trajetórias deslumbrantes através do vazio e avançando em direção aos magos com a força de uma montanha, desabando em um mar em fúria. A força aterrorizante e chocante fez os magos da Torre da Corda Negra empalidecerem de choque. Sem hesitar, eles ativaram seus itens mágicos e conjuraram freneticamente vários feitiços e habilidades de talento, tentando interceptar as estrelas cadentes. Mas tudo foi em vão. As estrelas brilhantes destruíram todos os ataques, deixando um rastro de caudas flamejantes enquanto se chocavam contra os magos, causando instantaneamente um coro de gritos agonizantes. Um a um, os magos foram purificados pela luz ofuscante, desintegrando-se e desaparecendo. As estrelas cadentes duraram mais de uma dúzia de respirações, e então o céu noturno clareou, retornando ao seu estado límpido. Elliot dissipou as chamas negras ao seu redor e imediatamente olhou ao redor. O que viu fez sentir um arrepio percorrer o corpo. Dos mais de 400 magos que o seguiram, restaram apenas menos de 200. Quase 300 magos de primeira ordem morreram naquele único ataque. Dentro da Torre dos Magos da Luz Estelar, 70 outros assistiram à cena na tela de luz, com a boca seca e a mente entorpecida, incapazes de falar por um longo tempo. Capítulo 277. Um milagre de verdade. A batalha no chão continuou, mas um breve silêncio caiu sobre o céu. Um silêncio como a própria morte. Todos encaravam Sunan com olhos vazios, seus rostos contorcidos como se tivessem visto um fantasma. Um único ataque que matou quase 300 magos de primeira classe, que poder aterrorizante era esse? Poderia realmente ser obra de um mago de terceira classe? Nem mesmo Elliot, um descendente de um espírito verdadeiro, conseguiria tal feito. Sunan respirou fundo. A chuva de estrelas podia ser usada como um ataque de alvo único ou um ataque à distância, mas o poder deste último era muito disperso, causando menos dano a indivíduos. Ela só podia matar magos de primeira classe, no máximo, ferir gravemente magos de segunda classe. Além disso, havia o problema do alto consumo. Aquele único ataque havia drenado mais da metade de sua energia mental, deixando-o incapaz de usá-la novamente. Felizmente, o objetivo havia sido alcançado. As pessoas dentro da Torre dos Magos da Luz Estelar finalmente reagiram, e Liz imediatamente deu a ordem. Todos, saiam. Todos responderam, com o ânimo elevado. O ataque de Sunan havia colocado os combatentes de alto nível de ambos os lados em pé de igualdade, elevando consideravelmente o moral deles. Enquanto os magos da Aliança Estelar saíam da torre, uma nova batalha irrompeu. Comparado aos magos da Aliança Estelar, cujo moral estava em alta, o moral dos magos da Torre da Corda Negra sem dúvida havia despencado para o fundo do poço. Elliot observou isso com uma careta, seu rosto ficando pálido de raiva. Em sua fúria, ele procurou Sunan diretamente. Ele não acreditava que Sunan pudesse usar um ataque tão poderoso novamente.
Além disso, tal ataque devia ser extremamente desgastante. A força de Sun An devia ter diminuído bastante, tornando este o melhor momento para matá-lo. Ao eliminar Sun An, ele poderia desferir um golpe severo no moral da Aliança Estelar e virar o jogo. No entanto, Elliot estava certo sobre a primeira parte, mas errado sobre a segunda. Embora não pudesse usar a chuva de estrelas novamente, os aprimoramentos da especialização de talentos em metal líquido e da proibição absoluta ainda estavam em vigor. Com quase 4 vezes o aprimoramento, os 2 supertalentos explodiram com um poder impressionante. Assim que se enfrentaram, Elliot quase se transformou em uma peneira devido à terrível tempestade de metal prateado. A habilidade avançada de talento fogo polar da Torre da Corda Negra foi completamente dominada pelo metal líquido. Droga! Que habilidade de talento esse cara está usando? Elliot ficou chocado e confuso. Ele também possuía a gravura alquímica especialização de talento, mas o aprimoramento após a ativação era muito inferior ao de Sun An. Era como se houvesse 2 níveis diferentes. Isso o deixou completamente perplexo. Após mais de uma dúzia de respirações de combate, Elliot não conseguia nem chegar a 10 metros de Sun An. A pressão invisível que preenchia o ar, envolvendo todo o seu corpo, fez com que as chamas negras em sua pele desaparecessem e sua velocidade despencasse. Ele não conseguiu escapar do ataque metálico e só pôde suportar a barragem. Elliot, que sempre fora muito superior aos magos de seu nível, nunca havia lutado uma batalha tão frustrante. Sua raiva estava quase transbordando. Só quando examinou os arredores é que seu rosto pálido se suavizou um pouco. Apesar de sofrer muito nas mãos de Sun An, os mais de 20 magos de segundo nível ao seu lado não sofreram nenhuma baixa, e seu número superava em muito a Aliança Estelar. Sob sua liderança, a Torre da Corda Negra ainda controlava firmemente a situação. Com o tempo, eles gradualmente ganhariam vantagem. Contanto que conseguisse resistir até que seus subordinados lidassem com os outros magos e viessem apoiá-lo, ele definitivamente poderia matar Sun An. Elliot respirou fundo e adotou uma postura defensiva. Embora frustrado, decidiu travar uma guerra de atrito. No entanto, Sun An naturalmente não ignorou o que Elliot notou. O acúmulo de combatentes de alto nível da Aliança Estelar ainda é um pouco fraco, pensou Sun An. Ele havia trabalhado duro para cultivar esses magos e não queria muitas baixas nesta guerra. Mesmo que derrotassem a Torre da Corda Negra, os fragmentos de cadáveres divinos obtidos não seriam suficientes para compensar as perdas. No piscar de olhos, Sun An se decidiu. Girou o pulso e uma ponta de lança negra apareceu em sua palma. Então, fechou os dedos e uma luz negra e profunda irrompeu instantaneamente entre seus dedos, fundindo-se em uma lança negra. Arcos finos de relâmpagos negros, semelhantes a cobras, dançavam e tremeluziam na superfície da lança, emitindo uma aura violenta de tirar o fôlego. Este é o trovão negro do trono sombrio. O olhar de Elliot pousou na lança negra, seus olhos brilhando de desconfiança. Mas ele logo sentiu que algo estava errado. O trovão negro do trono negro era apenas um item mágico de nível inferior e não poderia ter uma aura tão aterrorizante. A lança negra de Sun An chegou a lhe causar um leve formigamento na nuca. No entanto, Elliot logo não teve tempo para pensar. Assim que Sun An arremessou a lança de repente, o raio negro rasgou o vazio instantaneamente, disparando em sua direção como um meteoro. Após atingir o 3º nível de liquefação, Sun An também se concentrou em aprimorar seus artefatos mágicos. O trovão negro já era um artefato mágico de 3º nível extremamente ofensivo. Após a síntese e o aprimoramento, seu poder de ataque superou em muito o de artefatos mágicos comuns de 3º nível, aproximando-se do 4º nível. A lança negra atingiu Elliot quase instantaneamente, e a violenta energia elétrica que ela continha rompeu instantaneamente suas camadas de defesa, causando-lhe arrepios. Sob a intensa ameaça de morte, o rosto de Elliot mudou drasticamente, e ele imediatamente ativou seu artefato mágico de 3º nível. Crack!
Em meio ao som nítido da fricção do metal, inúmeras correntes de ferro negro da espessura de um polegar surgiram do nada, cruzando-se para formar uma enorme parede de ferro à sua frente. No segundo seguinte, a lança negra se chocou contra a parede de ferro, e uma explosão ofuscante de luz mágica irrompeu. Crack! Rachaduras surgiram na superfície da parede de ferro, e ela se estilhaçou com um estrondo alto. Felizmente, a lança negra também finalmente esgotou sua energia e desapareceu no ar. No entanto, a expressão de Elliot estava longe de ser boa. A lança negra já havia consumido muita energia, rompendo suas múltiplas camadas de defesa, e ainda assim conseguiu se aniquilar mutuamente com seu artefato mágico. Isso indicava claramente que o artefato mágico de Sunan era muito superior ao seu artefato mágico de terceiro nível. Mas como isso seria possível? Afinal, seu artefato mágico lhe fora dado por seu pai, um mago espírito verdadeiro. Entre muitos artefatos mágicos de terceiro nível, era considerado de primeira linha, mas ainda assim era inferior ao de Sunan. Como um mago de um plano selado, sem antecedentes ou conexões, poderia possuir um artefato mágico de terceiro nível tão poderoso? Elliot estava tomado por dúvidas e inquietação, mas antes que pudesse entender, seus olhos se arregalaram de repente. Ele viu Sunan girar o pulso e outra ponta de lança negra idêntica apareceu em sua mão. Você está brincando comigo? O olhar de Elliot estava atordoado. Um artefato mágico de terceiro nível tão poderoso, e Sunan tinha mais de um. Whisky. Em meio ao som agudo do ar sendo rasgado, outro raio negro foi disparado em sua direção. O rosto de Elliot mudou drasticamente. Ele soltou um uivo feroz, e as chamas em seu corpo se intensificaram de repente, camada após camada, envolvendo todo o seu corpo. Vários feitiços de proteção e itens mágicos também foram ativados. No momento seguinte, o raio negro atingiu seu corpo com precisão. Crack! O som de vidro se estilhaçando ecoou repetidamente. Naquele instante, incontáveis itens mágicos em Elliot excederam seus limites de defesa e se estilhaçaram, e várias luzes mágicas piscaram e desapareceram uma após a outra. O violento relâmpago explodiu, engolfando Elliot por completo, e um grito agudo de agonia ecoou de dentro. Swoosh! As chamas negras se acenderam uma última vez, queimando o relâmpago, e então rapidamente se apagaram, revelando a figura de Elliot. Naquele momento, ele não era mais o mago confiante e dominador de outrora. Seu corpo estava em um estado terrível, coberto de queimaduras causadas pelo relâmpago, e suas vestes estavam esfarrapadas. Elliot nunca estivera tão desgrenhado antes, mas não pensava mais em sua raiva. Seus olhos se arregalaram enquanto observava Sunan sacar outra ponta de lança negra, seu rosto distorcido exibindo uma mistura de medo e desespero. No momento seguinte, ele desapareceu repentinamente de seu lugar. Quando reapareceu, já estava a 1000 metros de distância, seguido por outro clarão a 1000 metros de distância. Naquele instante, Elliot não pensou em vitória nem em nada. Sua mente estava focada apenas em escapar. Ele estava completamente aterrorizado pela série aparentemente interminável de ataques poderosos de Sunan. Observando Elliot fugir, Sunan zombou e, sem hesitar, jogou o trovão negro em sua mão. O raio negro instantaneamente cruzou vários quilômetros, atingindo Elliot como um raio. Todos os trunfos de Elliot já haviam sido usados na batalha anterior. Ele não tinha mais meios para se defender e só pôde ser engolido pelo violento raio negro como uma expressão de desespero no rosto. Uma luz brilhante explodiu de repente no céu, como se o sol negro tivesse surgido do nada, e o violento raio dançou e se espalhou em todas as direções. A luz então subitamente se dissipou, encolhendo rapidamente junto com o raio, e finalmente desapareceu em um ponto preto. Elliot não estava à vista. Apenas Sunan permaneceu no local. Ele abriu a palma da mão, e alguns artefatos mágicos e um anel espacial jaziam silenciosamente em sua palma. Esses eram os itens que ele havia conseguido salvar durante o ataque. Caso contrário, teriam sido destruídos junto com Elliot. Guardando os despojos de guerra, Sunan se virou e avançou em direção aos outros magos da Torre da Corda Negra.
Ao verem a cena, os magos da Torre da Corda Negra ficaram instantaneamente apavorados. Nunca imaginaram que Elliot seria derrotado tão rapidamente por Sun-An. A batalha durara menos de 15 minutos, e Elliot já estava reduzido a cinzas. Vendo a ruína de suas existências se aproximando, os magos da Torre da Corda Negra ficaram aterrorizados. Perderam toda a vontade de continuar lutando e se viraram decididamente para fugir. Sun-An lançou uma pedra preciosa gravada com um movimento de pulso, que se transformou em um raio e atingiu um mago. Após atingir o terceiro nível de liquefação, o número de pedras preciosas gravadas que ele conseguia sintetizar aumentou para 103, e seu poder aumentou a ponto de poderem matar instantaneamente um mago liquefeito de segundo nível. Mesmo um mago cristalizado de segundo nível ficaria gravemente ferido se atingido por uma. O mago mais poderoso da Torre da Corda Negra presente era apenas um mago cristalizado de segundo nível, e eles não estavam em seu auge. A maioria deles morreu no local ao ser atingida por uma pedra preciosa gravada. Sun-An os perseguiu por mais de 100 quilômetros, lançando cerca de 70 a 80 pedras preciosas gravadas. 93 magos morreram em suas mãos. Os outros magos da Aliança Estelar, aproveitando-se da situação, também eliminaram muitos dos magos da Torre da Corda Negra em fuga. Dos cerca de 400 magos da Torre da Corda Negra que chegaram com tamanha arrogância, apenas 20 a 30 conseguiram escapar, uma perda tão severa que era indescritível. Com os magos de nível superior mortos ou em fuga, o moral das forças terrestres da Torre da Corda Negra desmoronou. Com exceção dos golems e das torres dos magos, que continuaram a resistir sob o controle de seus espíritos, o restante do exército rapidamente se desintegrou. Em contraste, o moral das forças da Aliança Estelar disparou, e elas logo ganharam vantagem, forçando o inimigo a recuar continuamente. Com a guerra se voltando nessa direção, a vitória da Aliança Estelar era uma conclusão inevitável. Para capturar as torres dos magos restantes da Torre da Corda Negra intactas, Sun-An ordenou que suas forças diminuíssem os ataques, concentrando-se em esgotar a energia das torres. Uma vez esgotada a energia, eles avançariam para o golpe final. Enquanto a Aliança Estelar se concentrava nas torres dos magos da Torre da Corda Negra, 2 magos à distância observavam atentamente a batalha com um olhar penetrante. Ao verem a morte de Elliot e a derrota completa dos magos da Torre da Corda Negra, os olhos do jovem mago líder brilharam com um brilho de surpresa. Eu não esperava que a Aliança Estelar fosse capaz de transportar tantas tropas para cá. Cyril, parado um pouco atrás do jovem mago, sorriu e disse: notei algo estranho antes, mas não esperava que a Aliança Estelar tivesse trazido tantas tropas. Parece que eles têm algum meio de transportar tropas rapidamente. O jovem mago assentiu levemente, mas não pareceu muito preocupado. O mundo dos magos era repleto de métodos maravilhosos e, como descendente de um espírito verdadeiro, ele já vira muitos. Não foi o suficiente para surpreendê-lo. O que realmente despertou seu interesse foi o poder que Sun-An havia demonstrado. Pelo visto, Sun-An já atingiu o terceiro nível de liquefação. Ser capaz de matar alguém como Elliot, um descendente de um espírito verdadeiro, no terceiro nível de liquefação, não é de se admirar que Maisha o tenha em tão alta conta e diga que ele tem boas chances de se tornar um mago espírito verdadeiro no futuro. Ao ouvir as palavras do jovem mago, Cyril sorriu, mas permaneceu em silêncio. Ele sabia que o jovem mago, Rovan Vard, e Maisha eram ambos descendentes de espíritos verdadeiros e tinham uma relação competitiva. Eles frequentemente disputavam a supremacia, e depois que Maisha recomendou que a Aliança Estelar se tornasse uma afiliada do Códice da Sabedoria, Rovan começou a prestar atenção à Aliança Estelar. Esse foi o principal motivo pelo qual Rovan o trouxera para cá. Um plano selado por 2000 anos pôde produzir tal gênio. É realmente um milagre. Rovan suspirou e se virou para ir embora. Vamos voltar. Há cada vez menos fragmentos de cadáveres divinos não descobertos, e o trono negro tem se agitado ultimamente. Esses caras provavelmente estão prestes a fazer seu movimento. Cyril o seguiu rapidamente, perguntando:
O senhor acha que o trono negro terá como alvo alguém específico? Rovan riu cinicamente. O trono negro não é estúpido. A menos que seja uma situação como a Aliança Azul Profundo ou o Espírito Selvagem, eles só terão como alvo oponentes mais fracos. Provavelmente será uma das facções de magos de segunda categoria. Faz sentido, concordou Cyril. Havia apenas um número limitado de facções de magos no plano cristalino da Terra. Além das grandes facções de magos e dos afiliados do Códice da Sabedoria, havia apenas algumas outras. O Trono Negro só podia escolher entre essas, e as opções eram limitadas. O que o senhor acha que devemos fazer a seguir, senhor? Perguntou Cyril. Rovan ponderou por um momento e disse: a parte mais importante do cadáver divino, a cabeça, ainda não foi encontrada. Vamos nos concentrar nela a seguir. Não há muitas áreas restantes no plano cristalino da Terra que não tenham sido vasculhadas. Capítulo 278. Uma aberração ainda mais monstruosa que um verdadeiro descendente espiritual. Ao anoitecer, a guerra chegou ao fim. A Aliança Estelar começou a limpar o campo de batalha. Relatórios sobre abates e perdas inimigas foram rapidamente entregues a Sunan e Lise. A força principal do exército da Torre da Corda Negra foi quase completamente aniquilada. Os poucos retardatários restantes não representam mais uma ameaça. Estão efetivamente fora desta disputa. Lise folheou os documentos em suas mãos, falando calmamente. Quanto a nós, as maiores perdas foram sofridas pelas frotas aéreas. 13 frotas aéreas foram completamente aniquiladas, e as 6 restantes sofreram danos variados. Se as reorganizarmos, poderemos formar cerca de 3 frotas. A taxa geral de perdas é de quase 80%. Além disso, 23 fortalezas estelares foram completamente destruídas, e as 30 restantes sofreram danos variados, exigindo reparos. Estima-se que leve pelo menos 2 a 3 meses. Sunan assentiu calmamente. As perdas para as frotas aéreas e fortalezas estelares estavam dentro de suas expectativas. Afinal, seus oponentes eram as Torres dos Magos. O tempo de desenvolvimento da Aliança Estelar ainda era muito curto, e a falta de Torres dos Magos era uma fraqueza significativa. A criação de frotas aéreas e fortalezas estelares visava compensar isso. No entanto, os ganhos também foram substanciais. Entre os despojos deixados pela Torre da Corda Negra, havia um total de 12 Torres dos Magos. 8 pequenas, 3 médias e uma grande. Após reparos e modificações, essas 12 Torres dos Magos seriam colocadas em uso pela Aliança Estelar, aumentando significativamente seu poder de guerra. Comparadas às 12 Torres dos Magos, as perdas das frotas aéreas e fortalezas estelares pareciam insignificantes. O corpo de Golem sofreu aproximadamente 250 mil baixas. No entanto, capturamos cerca de 130 mil bonecos de Golem do campo de batalha. Após apagar suas impressões mentais e repará-las, eles podem ser usados. Os numerosos restos mortais também podem ser desmontados para obter materiais, o que ajudará a compensar algumas das perdas. O corpo de cavaleiros rúnicos sofreu perdas relativamente pequenas, com menos de 10 mil baixas. As perdas dos bonecos de nível mago foram de 435, mas os bonecos e restos mortais capturados do inimigo também podem ajudar a compensar algumas das perdas. Quanto aos magos, Lise fez uma pausa, suspirando. Infelizmente, 18 magos de nível 1 foram mortos em combate. Sunan balançou a cabeça levemente, permanecendo em silêncio. A guerra é assim, é impossível evitar baixas. Especialmente desta vez, o exército da Torre da Corda Negra era muito mais forte do que as forças de Oushi e do Plano da Maré do Lobo. Se não fosse pelo ataque surpresa inicial e pela rápida eliminação de Elliot, a Aliança Estelar teria que pagar um preço muito mais alto para alcançar a vitória. Além das Torres dos Magos e dos Golems, restos mortais, os despojos da Torre da Corda Negra também incluíam fragmentos de um cadáver divino. Embora não tantos quanto a Aliança Estelar havia encontrado até então, o total combinado agora somava aproximadamente o tamanho de uma palma.
O que devemos fazer com os fragmentos do cadáver divino? Lizzie largou os documentos e olhou para Sunan. A guerra com a Torre da Corda Negra era muito notória. Outras facções de magos já devem ter ouvido falar dela e podem imaginar que os fragmentos do cadáver divino estão em nossas mãos. Atualmente, além das poucas grandes facções de magos, provavelmente temos a maioria dos fragmentos do cadáver divino. Tenho certeza de que muitos estão de olho neles. Sunan entendeu isso naturalmente. Sem hesitar, ele disse: a pesquisa sobre os fragmentos do cadáver divino está quase completa. Assim que extrairmos a energia divina, entregaremos esta batata quente ao Códice da Sabedoria. Lizzie sorriu levemente e assentiu. Seria melhor fazer um grande alarde, para que todas as outras facções de magos saibam. As facções de magos vieram aqui em busca dos fragmentos do cadáver divino. Sem nenhum benefício, nem mesmo o Trono Negro, que guarda rancor da Aliança Estelar, desperdiçaria energia nos atacando. Lizzie agiu com eficiência, enviando tropas para proteger e entregar os fragmentos do cadáver divino à base do Códice da Sabedoria com grande alarde. De fato, após a entrega dos fragmentos do cadáver divino, a vigilância aberta e secreta ao redor da base da Aliança Estelar diminuiu significativamente. Depois disso, a Aliança Estelar não enviou mais tropas para procurar fragmentos do cadáver divino, mas se concentrou na recuperação e no reparo gradual de construções de guerra e marionetes de golem. Com o passar do tempo, os fragmentos do cadáver divino não descobertos diminuíram, e muitas facções de magos começaram a se concentrar mutuamente. Conflitos de vários tamanhos ocorriam com frequência, tornando todo o plano cristal da Terra extremamente tenso e volátil. No quarto mês de confinamento do plano cristal da Terra, o Trono Negro lançou um ataque surpresa à base do Rei Baleia do Mar, eliminando seu exército. Após a Torre da Corda Negra, o Rei Baleia do Mar se tornou a segunda facção de magos a ser eliminada da competição. O ataque do Trono Negro pareceu desencadear uma mudança, e as guerras entre as principais facções de magos eclodiram repentinamente. Quase todos os dias, havia ataques e batalhas entre facções de magos, com a luta nunca cessando. Em tal situação, a base da Aliança Estelar tornou-se um dos poucos lugares tranquilos. Depois que a Aliança Estelar entregou os fragmentos do cadáver divino, as organizações afiliadas ao Códice da Sabedoria seguiram o exemplo, passando adiante suas próprias batatas quentes. À medida que a situação se deteriorava rapidamente, o Códice da Sabedoria também começou a convocar suas organizações afiliadas para auxiliar nas batalhas. Sirius chegou a fazer uma viagem especial à base da Aliança Estelar, na esperança de persuadi-la a se juntar à luta. No entanto, Sunan citou a recente e intensa batalha da Aliança Estelar e a necessidade de descanso e recuperação, enviando apenas 2 grandes tropas de golem para apaziguar Sirius. Sirius não teve escolha a não ser pegar as 2 grandes tropas de golem e retornar. Esse estado de ataques mútuos contínuos continuou por 2 meses até que um evento repentino ocorreu, fazendo com que as numerosas facções de magos cessassem suas ações simultaneamente. Então, a razão pela qual pararam repentinamente foi porque encontraram a cabeça do Rei da Morte Venenoso. No salão do conselho, após ouvir o relatório de Shiman, Sunan tinha uma expressão pensativa. Sim, professora, disse Shiman, decididamente. A cabeça está em uma floresta remota, e a Aliança Azul Profundo, o Trono Sombrio, a Torre do Sino do Espírito Estelar e a Selva da Linhagem já isolaram a área e estão atualmente em um impasse. As outras facções de magos também estão indo para lá. Após 2 meses de guerra, apenas uma dúzia de facções de magos permaneceram no plano cristal da Terra, 4 das quais eram afiliadas ao Códice da Sabedoria. Isso não faz sentido, questionou Fakaruto. Todo o plano cristal da Terra foi minuciosamente vasculhado, até mesmo o fundo do mar, mas nada foi encontrado. Por que eles encontraram de repente a cabeça do Rei da Morte Venenosa agora? Shiman balançou a cabeça. Eu não sei. Lizzie assumiu, dizendo: Sirius veio novamente esta manhã, solicitando que a Aliança Estelar também se dirija ao local da cabeça do Rei da Morte Venenosa.
Parece que o Códice da Sabedoria decidiu competir por esta cabeça. Devemos concordar. Todos olharam para Sun An, aguardando sua decisão. Sun An, sentado à cabeceira da mesa, tinha um olhar pensativo. A caça ao cadáver divino já durava meio ano, mas a dúvida inicial em sua mente permanecia sem solução. Por que essa caçada se transformara em uma guerra civil entre os magos? Apesar das recentes batalhas intensas entre várias facções de magos, as forças que eles haviam mobilizado no plano cristalino da Terra eram apenas uma pequena fração de sua força total. Comparados a todo o mundo dos magos, esses eram apenas conflitos de pequena escala, sem nenhum mago espiritual verdadeiro realmente envolvido. Assim que deixassem o plano cristalino da Terra, tudo voltaria ao normal. Se tudo continuasse a se desenvolver como antes, não haveria guerra civil entre os magos. A menos que um evento significativo ocorresse nos estágios finais da caçada, servindo como gatilho para a guerra civil. Agora, parecia que a cabeça do Rei da Morte Venenosa poderia muito bem ser esse gatilho. A localização da cabeça poderia estar escondendo algum segredo? Após um momento de rápida reflexão, Sun An rapidamente tomou uma decisão e disse severamente: concorde com o pedido do Códice da Sabedoria. O exército partirá imediatamente para a localização da cabeça do Rei da Morte Venenosa. Ele fez uma pausa e mudou de tom. No entanto, a Aliança Estelar não se envolverá profundamente na batalha. Assim que chegarmos ao destino, acamparemos nos arredores e não nos aproximaremos muito, preparando-nos para uma rápida retirada, se necessário. Todos trocaram olhares, sem entender bem o que Sun An queria dizer. Lizzie foi a primeira a reagir, franzindo a testa. Você acha que há perigo aí? Há uma possibilidade. Como era apenas um palpite sem evidências concretas, Sun An não se aprofundou. As principais forças na disputa pela cabeça do Rei da Morte Venenosa serão definitivamente as grandes facções de magos. Nossa participação seria apenas um acréscimo, e não vale a pena nos esforçarmos demais. Enviem um número moderado de tropas para manter a reputação. Todos refletiram e concordaram. Embora tivessem a obrigação de ajudar como organização afiliada ao Códice da Sabedoria, não podiam arriscar todas as suas forças. Afinal, estavam enfrentando grandes facções de magos, e se esforçarem demais poderiam levar a perdas significativas. Além disso, as forças da Aliança Estelar no plano cristalino da Terra excediam em muito as das outras organizações afiliadas. Mesmo enviando apenas parte de suas forças, não seria menor do que as das outras 3 organizações afiliadas. O Códice da Sabedoria não podia dizer muito sobre isso. Não vendo objeções, Sun An imediatamente deu a ordem. Parti imediatamente. Sim, senhor. Todos responderam prontamente. A base da Aliança Estelar logo fervilhava de atividade. Após 4 meses de reparos, as frotas voadoras e fortalezas estelares danificadas na Batalha da Torre da Corda Negra foram restauradas. Embora as Torres dos Magos ainda não estivessem totalmente reparadas, elas haviam recuperado sua capacidade de voo. Uma a uma, as Torres dos Magos e as Fortalezas Estelares, juntamente com uma densa formação de naves mágicas, decolaram da base da Aliança Estelar, voando lentamente em direção ao seu destino, bloqueando o céu. No solo, os bonecos de Golem marchavam em formação, as fileiras organizadas se estendendo até a distância, aparentemente intermináveis. Quando o exército da Aliança Estelar chegou às proximidades da Floresta Montanhosa, rapidamente chamou a atenção das principais facções de magos. Na base da Aliança Azul Profundo, um grupo de magos olhava para a tela que exibia as tropas da Aliança Estelar em marcha, com expressões de surpresa. Uma facção de magos de terceira categoria consegue transportar tantas tropas. Não só isso, a Aliança Estelar lutou contra a Torre da Corda Negra e provavelmente sofreu perdas significativas. Suas forças iniciais devem ter sido ainda mais fortes. Qual é o histórico desta Aliança Estelar? Como uma facção de magos que se desenvolveu em um plano selado pode ser tão poderosa? O que Lord Gali pensa? Todos se viraram para o jovem sentado à cabeceira da mesa de conferências.
Ele era bonito, alto e tinha um raro tom de cabelo azul marinho, símbolo de um verdadeiro descendente espiritual na Aliança Azul Profundo. Diante dos olhares de todos, Gale sorriu levemente. Comparado à Aliança Estelar, estou mais interessado em seu controlador. Lorde, você quer dizer Sunan? O mago refletiu. De acordo com as informações, durante a recente guerra entre a Aliança Estelar e a Torre da Corda Negra, Sunan eliminou sozinho mais de 200 magos de nível 1, o que garantiu sua vitória. Mais de 200 magos. As informações são precisas. Questionou alguém. As informações são precisas, disse Gale, com os olhos fixos na tela. Se nada der errado, Sunan eventualmente avançará para o nível de mago espiritual verdadeiro. Não demorará muito para que a Aliança Estelar entre para as facções de magos de segunda categoria. Com Gale confirmando as informações, todos deixaram de ser céticos, seus rostos demonstrando espanto. Matar mais de 200 magos de nível 1 de uma só vez. Quantos descendentes espirituais verdadeiros cristalizados de terceiro grau poderiam fazer isso? E Sunan estava apenas no estágio liquefeito de terceiro grau. Uma vez que ele atingisse o estágio cristalizado de terceiro grau e começasse a entender o poder das regras, quão formidável seria sua força? Tal pessoa é simplesmente mais monstruosa do que um descendente espiritual verdadeiro. O Códice da Sabedoria teve sorte, encontrando um indivíduo tão talentoso. Se soubéssemos, teríamos sido os primeiros a entrar no continente Luz Estelar. Talvez pudéssemos ter absorvido a Aliança Estelar em nossa organização. Talvez possamos capturá-lo. Enquanto os outros conversavam, Gale não prestou atenção, com um brilho de curiosidade nos olhos. Ele imaginara que a geração mais jovem seria dominada por descendentes espirituais verdadeiros, mas nunca imaginou que alguém como Sunan apareceria. Não é um verdadeiro descendente espiritual, mas seu talento supera o de muitos verdadeiros descendentes espirituais. Tal pessoa certamente terá um lugar no mundo dos bruxos no futuro. Ao mesmo tempo, na base do Trono Negro, um grupo de magos do Trono Negro também observava as tropas da Aliança Estelar. No entanto, todo o salão de reuniões estava estranhamente silencioso, sem ninguém sussurrando. Alguns olhavam fixamente para a tela, outros estavam imersos em pensamentos e outros observavam sutilmente Bolpen, que estava sentado à cabeceira da mesa. Todos sabiam que a pessoa que enviara Yoshi para invadir o continente Luz Estelar era o pai de Bolpen, Lord Wood. O assassinato de Yoshi pela Aliança Estelar e a anexação do plano da Maré do Lobo diminuíram enormemente a reputação de Lord Wood. Se a Aliança Estelar não tivesse se tornado uma afiliada ao Códice da Sabedoria, Bolpen já teria liderado um exército para atacar o continente Luz Estelar há muito tempo. Mesmo assim, Bolpen ainda nutria pensamentos de não deixar a Aliança Estelar escapar. Se não fosse pela maior prioridade dos fragmentos do cadáver divino, ele já teria tomado medidas contra a Aliança Estelar. O silêncio durou um longo tempo antes que Bolpen finalmente desviasse o olhar da tela e o quebrasse. Como está a situação na floresta? Matic, sentado na posição mais à direita, respondeu imediatamente. Descobrimos a localização da cabeça do Rei da Morte Venenoso, que está dentro de uma caverna. No entanto, há mais de 60 criaturas divinas por perto, tornando irrealista capturar a cabeça com um raio. Bolpen franziu a testa e disse severamente. E as outras grandes facções de magos? A Aliança Azul Profundo e a Selva da Linhagem enviaram pessoas, nos convidando para uma reunião. Parece que eles querem dividir a cabeça do Rei da Morte Venenoso. Matic fez uma pausa, olhando cautelosamente para Bolpen antes de continuar. Dada a situação atual, nenhuma facção de magos pode obter a cabeça sem a interferência das outras. Mesmo que uma facção conseguisse, provavelmente enfrentaria um ataque conjunto das outras. Então, acredito que dividi-la pode ser uma boa escolha. Bolpen permaneceu em silêncio por um momento antes de assentir levemente. Vamos ter a reunião. Capítulo 279. Abominação divina. As várias forças feiticeiras negociaram e decidiram dividir a cabeça do soberano tóxico igualmente.
No segundo dia de sua chegada à floresta montanhosa, Cyril trouxe novas informações para Sunan. Dividi-la igualmente. Os olhos de Sunan piscaram levemente. Esse resultado era de certa forma esperado. Corpos divinos são muito diferentes de seres comuns, sem o conceito de vulnerabilidades vitais ou órgãos críticos. A cabeça, a garganta e o coração não são diferentes de outras partes do corpo. Uma cabeça não é mais valiosa do que membros do mesmo volume. Portanto, não era surpreendente que a cabeça do soberano tóxico fosse dividida. Parecia que, com tantas forças feiticeiras envolvidas, nenhuma tinha a confiança para reivindicá-la sozinha, levando ao acordo de divisão igualitária. Quantos fragmentos de cadáveres divinos ainda não foram descobertos? Sunan perguntou ainda. Acredito que todos vocês compararam o número de fragmentos de cadáveres divinos em sua posse, certo? Cyril olhou surpreso para Sunan e não pode deixar de exclamar. Às vezes me pergunto se você é um feiticeiro veterano que viveu por 5 ou 6 mil anos, conhecendo tão bem os estilos das principais forças feiticeiras. De fato, trocamos informações. Só nos falta a cabeça. Assim que a obtivermos, o cadáver divino do soberano tóxico estará completo. Lise, que estava por perto, perguntou curiosamente. Qual força feiticeira coletou o maior número de fragmentos de cadáveres divinos? Cyril estendeu as mãos e disse. A Torre Celestial. Sua eficiência em assuntos relacionados a seres divinos é sempre surpreendentemente alta. Após uma conversa informal, Cyril voltou ao assunto. Amanhã, as principais forças feiticeiras enviarão uma parte de seus membros para cooperar no combate às criaturas divinas na Floresta da Montanha. Lord Ronan instruiu que esta batalha não requer o envolvimento de organizações afiliadas. Podem se preparar para evacuar. Assim que encontrarmos a cabeça do soberano tóxico e obtivermos nossa parte, esta disputa terminará e vocês poderão deixar o plano cristalino. Após entregar a mensagem, Cyril não se demorou e correu de volta para a base do Códice da Sabedoria para se preparar para a batalha que se aproximava. Finalmente está chegando ao fim, suspirou Lise, aliviada. Era a primeira vez que liderava uma guerra de planos, perdendo apenas para Sunan em autoridade, e a pressão que sentia era inimaginável. Embora a disputa tivesse durado pouco mais de 6 meses, pareceu uma eternidade. Está acabando. Os olhos de Sunan piscaram. Ele estava cada vez mais certo de que a cabeça do soberano tóxico poderia ser o catalisador para a guerra civil dos feiticeiros. Esta operação poderia não correr tão bem quanto Cyril e os outros imaginavam. O que foi? Vendo Sunan imersa em pensamentos, Lise perguntou, confusa. Sunan balançou a cabeça e disse. Mandem todas as tropas a bordo das torres dos feiticeiros, fortalezas estelares e naves demoníacas, prontas para evacuar a qualquer momento. Após mais de meio ano de batalha, as legiões de golems da Aliança Estelar sofreram perdas significativas e seu número diminuiu. Com a adição das 12 torres dos feiticeiros doadas pela Torre Blackthorn, mesmo sem o uso do cubo de mana, a Aliança Estelar tinha torres dos feiticeiros e construções de guerra mais do que suficientes para transportar todas as suas forças. Lise olhou para Sunan com curiosidade, mas não questionou mais. Ela assentiu em concordância e se virou para cumprir a ordem. No dia seguinte, ao meio-dia, um grupo de feiticeiros se reuniu na entrada da floresta montanhosa. Considerando a necessidade de lidar com criaturas divinas, os feiticeiros menos poderosos enviados pelas diversas forças eram os magos de segundo nível. À frente, estavam mais de uma dúzia de herdeiros espirituais verdadeiros, a maioria líderes das principais forças feiticeiras. A energia mental concentrada de mais de 100 feiticeiros de elite formava um poderoso campo de força mental que envolvia a floresta montanhosa, criando uma sensação palpável de opressão mesmo à distância. Sunan observava de longe, observando mais de 100 feiticeiros voarem para a floresta, liderados pelos herdeiros espirituais verdadeiros. Logo, intensas flutuações de partículas de energia irromperam na floresta. Segundo Cyril, havia mais de 60 criaturas divinas vagando pela floresta, tornando-se o maior grupo que eles já haviam encontrado.
Entre elas, havia várias criaturas de segundo nível, e até mesmo 2 ou 3 que haviam alcançado o terceiro nível. No entanto, mesmo com sua formidável gama de combatentes de alto nível, os feiticeiros enfrentavam um desafio formidável. Sunan podia sentir claramente a energia divina dentro da floresta diminuindo rapidamente. Após cerca de meia hora, as flutuações das partículas de energia na floresta cessaram completamente, indicando o fim da batalha. Tudo que restava era recuperar a cabeça do soberano tóxico da caverna, e a missão seria um sucesso completo. Agora, veremos que segredos a caverna guarda. Um brilho tênue brilhou nos olhos de Sunan. Ao mesmo tempo, a equipe formada pela Aliança das Forças dos Feiticeiros já havia chegado à entrada da caverna. Sentindo a majestosa energia divina emanando de dentro, os verdadeiros herdeiros espirituais, liderados por Roning Boben, não pude deixar de compartilhar um leve brilho de alegria em seus olhos. Roning e Boben trocaram um olhar e entraram na caverna lado a lado. Ambos se destacavam entre a geração mais jovem de herdeiros espirituais verdadeiros e, nessa operação, eram naturalmente reconhecidos como líderes de suas respectivas facções. Para evitar qualquer jogada suja, esse passo final deveria ser dado em conjunto. Os outros feiticeiros esperaram do lado de fora. A caverna não era grande, apenas cerca de 200 a 300 metros quadrados. As paredes eram irregulares, cobertas por saliências afiadas, e o chão estava marcado por inúmeras pegadas de animais, obviamente deixadas pelas criaturas divinas do lado de fora. Assim que entraram na caverna, a atenção de Roning Boben foi imediatamente atraída para um objeto lá no fundo. Era uma cabeça enorme, com a pele de um tom esmeralda, com uma expressão hedionda e feroz. A cabeça calva estava coberta de caroços densos e inchados, e sob a pele fina e esticada, era possível ver vagamente o pus verde em seu interior. 2 presas afiadas projetavam-se do lábio superior, emitindo um brilho arrepiante. Mesmo sendo os restos mortais de um ser divino caído, e apenas uma cabeça, no momento do confronto direto, indivíduos poderosos como Roning Boben ainda sentiam uma pressão indescritível sobre eles. Uma intenção sutil invadiu as profundezas de suas consciências, rodopiando corações e cânticos vagos, tentando distorcer sua vontade. Boben bufou, mobilizando seu poder mental para dispersar instantaneamente a intenção de sua mente. Ao mesmo tempo, os olhos de Roning piscaram apenas por um instante antes de rapidamente recuperarem a clareza. Mesmo um ser divino falecido possui um poder tão formidável. Não consigo imaginar o quão aterrorizante um vivo seria, suspirou Roning. Boben lançou-lhe um olhar de soslaio e zombou. É apenas um ser divino. Quantos morreram nas mãos de feiticeiros? Um dia, matarei um deus com minhas próprias mãos e trarei seu cadáver de volta ao laboratório como material. Roning deu um leve sorriso e disse, boa ambição. Então você pode selar a cabeça do soberano tóxico. Boben fez beicinho, mas não recusou. Com um pensamento, a pele de seu ombro se abriu e um osso pálido se projetou, expandindo-se rapidamente em uma enorme garra óssea que alcançou a cabeça do ser divino no chão. Nesse exato momento, o soberano tóxico, antes imóvel, abriu os olhos de repente, suas íris verde-acinzentadas fitando friamente a garra óssea que se aproximava. No instante seguinte, uma densa névoa tóxica irrompeu. Ao entrar em contato com a névoa, a garra óssea chiou como se tivesse sido corroída por ácido sulfúrico forte, dissolvendo-se rapidamente e se espalhando para cima. O rosto de Boben mudou abruptamente e ele cortou a garra óssea com decisão. O que está acontecendo? A expressão de Roning também mudou, seu olhar fixo na névoa tóxica. Seus olhos brilharam como uma tênue luz azulada, e a névoa outrora densa e turva em sua visão subitamente se tornou clara, revelando a situação interna. A cabeça do soberano tóxico derreteu como manteiga aquecida, transformando-se rapidamente em uma bola de carne repugnante que se expandiu rapidamente a uma altura de cerca de 2 metros. O rasgo surgiu na carne e uma figura hedionda emergiu. Rugido.
O rugido pré-histórico semelhante ao de uma fera ecoou pela caverna, sacudindo terra e pedras soltas das paredes. A criatura que emergiu da carne tinha cerca de 2 metros de altura, um humanoide robusto com pele espessa e verde escura. Seu rosto demoníaco lembrava uma caveira com uma mandíbula inferior saliente, seus músculos tensos e sua forma curvada. Empunhava 2 mãos em forma de garras, afiadas como lâminas. Uma criatura divina. Bob franziu as sobrancelhas. Não. A expressão de Romimi tornou-se grave. Criaturas divinas são transformadas por infecção divina. Elas não poderiam ter vindo do cadáver de um ser divino. Lembrado por Romimi, Bob pareceu perceber algo, e seu rosto ficou pálido. Uma abominação divina. Provavelmente. As abominações divinas eram conhecidas por serem criaturas extremamente temíveis no mundo dos feiticeiros, um fato universalmente reconhecido. A origem das abominações divinas não podia mais ser verificada. Alguns acreditavam que eram armas vivas criadas durante as antigas guerras entre seres divinos, enquanto outros pensavam que eram o resultado de experimentos fracassados de poder divino. No entanto, após anos de pesquisa, os feiticeiros só conseguiram confirmar o método de nascimento para as abominações divinas. Sob condições específicas, os cadáveres de seres divinos caídos sofrem mutações, dando origem a abominações divinas. O poder dessas abominações depende da força do corpo do ser divino do qual nasceram e da integridade do cadáver. As poderosas possuem força comparável, ou até mesmo superior, à dos seres divinos. Mesmo os mais fracos têm uma força que se aproxima da dos magos espirituais verdadeiros. Devido à intensa energia de radiação que emana das abominações divinas, elas podem infectar criaturas fracas próximas, transformando-as em monstros irracionais, movidos pela destruição e devastação. Assim, o aparecimento de uma abominação divina frequentemente leva ao colapso e à destruição de um mundo, ou mesmo de um plano inteiro. Quando se trata de lidar com tais seres, o multiverso tem apenas um consenso: aniquilação total. Romimi e Bob jamais imaginaram que encontrariam o nascimento de uma abominação divina, um evento com probabilidade extremamente baixa, naquele lugar. O nascimento de uma abominação divina requer não apenas um cadáver divino como hospedeiro, mas também uma enorme fonte de energia próxima para ser absorvida. O olhar de Romimi varreu os arredores. Sua intenção era clara. Devia haver uma fonte de energia escondida naquela caverna. No entanto, a confusão durou pouco. Quando a abominação divina, semelhante a uma robusta criatura humanoide, deu um passo à frente, a parede da caverna atrás dela se estilhaçou repentinamente, revelando uma cavidade abaixo. Dentro da cavidade, uma massa colorida de luz, como se o brilho mais deslumbrante do mundo tivesse se reunido para formar uma esfera flutuante, girava lentamente como um vórtice. Uma onda estranha envolveu instantaneamente toda a caverna. A energia no ar tornou-se intensamente ativa em um instante. Mesmo sem absorver conscientemente as partículas de energia, Romimi e Bob podiam senti-las claramente entrando freneticamente em seus corpos naquele momento. Naquele instante, uma compreensão repentina ocorreu a ambos. Em apenas 1 ou 2 respirações, a compreensão estagnada das leis, que havia permanecido estagnada por tanto tempo, de repente deu um salto significativo. Ao verem isso, os dois não conseguiram conter as expressões de júbilo e choque, exclamando em voz alta quase uma simultaneamente: "Veio da fonte da lei!" Rugido. O rugido ensurdecedor respondeu às suas exclamações. Romimi e Bob despertaram de sua euforia, percebendo que não era hora de comemorar. Enquanto a abominação divina avançava em sua direção, os dois concentraram seus olhares, sem hesitar, e liberaram suas habilidades inatas. Um som estrondoso preencheu a caverna, como onda se avolumando. Incontáveis ondulações azuis surgiram do nada, avançando como um maremoto. No momento em que a abominação divina colidiu com as ondulações azuis, foi como se tivesse caído no mar profundo, seu corpo momentaneamente parado pela pressão que vinha de todas as direções.
Aproveitando a oportunidade, Bob cerrou o punho direito e golpeou com força a palma da mão esquerda, produzindo um baque abafado seguido pelo surgimento de uma ferida do tamanho de um ovo. Um líquido cinza escuro jorrou da ferida. Apesar do pequeno ferimento, dava a impressão de uma represa rompida, com ondas de líquido surgindo. No piscar de olhos, uma torrente de líquido cinza escuro se formou, rugindo enquanto se lançava em direção à abominação divina, com a intenção de engoli-la e afogá-la. Esta era a habilidade inata número 10 do trono sombrio, água escura. Rugido. A abominação divina soltou um rugido, e uma névoa espessa e verde doentia emergiu de seus poros, envolvendo seu corpo e formando uma armadura de névoa semi-transparente. No momento em que a armadura tomou forma, seus movimentos, antes lentos, retomaram com força estrondosa, colidindo com a água negra que se aproximava. A água negra, capaz de erodir e assimilar toda a vida, estilhaçou-se com o impacto na abominação divina, espalhando-se em todas as direções. Em contraste, a abominação divina não mostrou sinais de danos, exceto por uma névoa ligeiramente mais fina ao redor de seu corpo. Testemunhando isso, Roming e Boven ficaram horrorizados. Mesmo tendo estudado as informações sobre abominações divinas, foi somente após esse encontro que eles realmente compreenderam o terror desses monstros, desprezados e temidos por inúmeras raças. Abaixo do nível de magos espirituais verdadeiros, eles poderiam não ter chance contra essa abominação divina. Os dois trocaram um olhar, quase simultaneamente, se virando e saindo correndo da caverna sem hesitar. Os magos do lado de fora sentiram que algo estava errado ao ouvir o rugido e estavam hesitantes em entrar quando viram Roming e Boven correndo para fora, com os rostos estranhamente perturbados. Corram! Saiam daqui! Roming e Boven ordenaram simultaneamente que seus companheiros da Aliança Azul e do Trono Negro se retirassem. Os magos das duas facções, embora perplexos, obedeceram sem questionar e partiram imediatamente. Os outros magos ficaram momentaneamente atordoados, apenas para ver uma figura hedionda emergir da caverna. No instante seguinte, uma torrente de névoa verde e fulminante se espalhou, engolfando os arredores. Capítulo 280. Aproveitando a oportunidade, bem acima das montanhas, um grupo de feiticeiros pairava no ar, cada um a mais de 1000 metros de distância, olhando na direção de uma caverna. Os participantes da busca pela cabeça do soberano tóxico eram todos de grandes forças feiticeiras, enquanto outros, de facções menores, foram excluídos, podendo apenas observar o progresso à distância. Sunan e Lise não foram exceção, olhando para o horizonte enquanto conversavam em voz baixa. Os fragmentos de cadáveres divinos que obtivemos nesta batalha devem nos permitir negociar uma quantidade significativa de recursos com o Códice da Sabedoria, o suficiente para construir várias torres feiticeiras de grande e médio porte. Lise estimou os ganhos desta operação. Após a batalha com a Torre Blackthorn, ela se tornou cada vez mais consciente das deficiências da Aliança da Luz Estelar na construção de torres feiticeiras e estava determinada a compensar rapidamente essa deficiência. Este também era um entendimento compartilhado entre ela e Sunan. Atualmente, a Aliança da Luz Estelar obtém lucros substanciais anualmente com a diferença de preço entre pedras de mana inferiores e pedras de mana, o suficiente para sustentar a expansão de suas forças militares e a promoção da tecnologia de mana. O único progresso lento foi na construção de torres de feiticeiros. Um dos motivos foi a limitação de recursos. Muitos dos recursos necessários para construir torres de feiticeiros são raros, e o Códice da Sabedoria não os fornece para troca. Eles precisam ser coletados lentamente ou sintetizados pelo próprio Sunan. O outro motivo foi a limitação de mão de obra. A Aliança da Luz Estelar ainda não possuía um número suficiente de feiticeiros. A fabricação de marionetes, poções, itens mágicos e outras tarefas exigem o envolvimento de feiticeiros, deixando mão de obra limitada disponível para a construção de torres de feiticeiros. É claro que a Aliança da Luz Estelar também poderia designar seus feiticeiros para coletar recursos e construir torres de feiticeiros eles próprios. No entanto, isso atrasaria significativamente o processo.
Poderia levar de 2 a 3 séculos para ver quaisquer resultados. A Aliança da Luz Estelar está atualmente em uma fase em que o rápido desenvolvimento e expansão são cruciais, e não há espaço para um processo tão longo. Portanto, a maneira mais rápida é a Aliança da Luz Estelar centralizar todos os recursos e se concentrar na construção de torres de feiticeiros. De fato, das 18 torres de feiticeiros atualmente em posse da Aliança da Luz Estelar, apenas a Torre do Mago da Luz Estelar foi construída por eles, enquanto as outras 17 foram capturadas de inimigos. Se não fosse pelo alto risco, Sunan teria considerado lutar com outras forças feiticeiras para capturar mais torres feiticeiras. A torre feiticeira pertencente à Aliança da Luz Estelar ainda está em construção. Nesse momento, Sunan de repente sentiu alguém se aproximando. Virou-se e viu 2 pessoas voando em sua direção. Uma delas era um rosto familiar, Brice, que ele conhecera na torre estelar da Cidade de Todas as Coisas. Brice era afiliado ao Pássaro de Mil Cabeças, outra organização sob o Códice da Sabedoria, assim como a Aliança da Luz Estelar. Faz muito tempo, Sunan cumprimentou Brice com um largo sorriso antes de apresentar a pessoa ao seu lado. Este é Gavin, o líder da operação do Pássaro de Mil Cabeças. Ouvi falar muito de você, Lord Sunan. Gavin sorriu e acenou para Sunan, com um olhar escrutínio e curiosidade. Afinal, não faltaram rumores e lendas sobre as façanhas de Sunan durante esse período. Especialmente dentro do pequeno círculo de organizações afiliadas ao Códice da Sabedoria, Sunan e a Aliança da Luz Estelar tornaram-se renomados. Sunan sorriu e assentiu em resposta. De acordo com as informações de Cyril, o líder do Pássaro de Mil Cabeças para esta operação também era um herdeiro espiritual verdadeiro, chamado Gavin, e estava claro que ele era a pessoa diante deles. A Torre do Espinho Negro sempre foi brutal e implacável, e muitos dos feiticeiros do nosso Pássaro de Mil Cabeças caíram nas mãos desses feiticeiros negros, riu Gavin com entusiasmo. Lord Sunan, ao desferir-lhes um golpe tão duro desta vez, o Senhor realmente trouxe justiça e alegria aos nossos corações. Sunan entendeu por que Gavin havia vindo de repente, ele viera para expressar sua gratidão. Parecia que o Pássaro de Mil Cabeças guardava um profundo rancor contra a Torre do Espinho Negro. Estávamos apenas retaliando, disse Sunan com um sorriso fraco. De qualquer forma, ao derrotar o exército liderado por Eliot, você e a Aliança da Luz Estelar surpreenderam muitos. Continuou Gavin com mais algumas palavras de bajulação antes de mudar de assunto. No entanto, a Torre Blackthorn é conhecida por sua natureza vingativa, e eles não vão se livrar da enorme perda que você lhes infligiu. Os olhos de Sunan brilharam quando ele disse, Lord Gavin, você acha que a Torre Blackthorn iniciará uma guerra? Com o Códice da Sabedoria nos apoiando, a Torre Blackthorn não ousará declarar guerra abertamente, disse Gavin em um tom significativo. Mas eles, sem dúvida, usarão algumas táticas dissimuladas. É melhor prevenir do que remediar. Se a Aliança da Luz Estelar entrar em conflito com a Torre Blackthorn, nós do Pássaro de Mil Cabeças ficaríamos mais do que felizes em ajudar. Sunan olhou profundamente nos olhos de Gavin, percebendo que ele queria formar uma aliança com a Aliança da Luz Estelar contra a Torre Blackthorn. No entanto, isso era uma boa notícia para a Aliança da Luz Estelar. Fora do plano cristalino, a Aliança da Luz Estelar ainda estava atrás de forças feiticeiras de alto nível, como a Torre Blackthorn, e uma aliança com o Pássaro de Mil Cabeças aliviaria um pouco a pressão se eles enfrentassem a Torre Blackthorn diretamente. Nesse caso, eu respeitosamente recusarei. Quando Sunan concordou, um sorriso mais profundo se espalhou pelo rosto de Gavin. Como aliados na mesma frente, é natural que nos ajudemos. Após chegarem a um acordo cooperativo, a atmosfera entre os dois lados tornou-se cada vez mais amigável e a conversa mais agradável. Mas naquele momento, uma poderosa onda de partículas de energia irrompeu a distância. Em um instante, os 4 viraram a cabeça em direção à fonte. Que energia divina poderosa! Os olhos de Gavin se arregalaram em choque. É uma criatura divina? Perguntou Brice, perplexo.
Sunan balançou a cabeça, com uma expressão solene. Uma criatura divina não poderia possuir esse nível de energia divina. Até ele, ao sentir essa energia divina, sentiu um arrepio na espinha. Você tem razão, Gavin concordou com Sunan. Definitivamente não é uma criatura divina. Como um mago cristalizado de terceiro nível, ele podia sentir o poder avassalador e o terror daquela energia divina. Talvez algumas criaturas divinas pudessem atingir esse nível, mas não apareceriam no plano cristalino naquele momento. Algo devia ter acontecido na caverna. Após a erupção da energia divina, mais de 100 poderosas ondas de partículas de energia irromperam da caverna. Era evidente que os magos envolvidos haviam agido. No entanto, o que surpreendeu Sunan e os outros foi que, em um instante, 7 ou 8 ondas de partículas de energia desapareceram repentinamente. Sunan e Gavin trocaram um olhar, com expressões sérias. Era evidente que, naquele instante, pelo menos 7 ou 8 magos haviam sido gravemente feridos ou até mortos. Entre os magos envolvidos na operação, os mais fracos eram os de segundo grau, e havia 7 ou 8 de terceiro grau entre os herdeiros espirituais verdadeiros. No entanto, em um instante, eles sofreram baixas tão pesadas, indicando a magnitude do problema que enfrentavam. Sunan respirou fundo, sabendo que suas suspeitas se concretizaram. Sem hesitar, virou-se para Lise e disse: ordene ao exército que recue. Quanto mais longe estiverem daqui, melhor. Assim que o selo do plano for removido, abra imediatamente o portal do plano e saia do plano cristalino. Lise ficou momentaneamente atordoada, mas rapidamente compreendeu. Assentiu solenemente. Entendo. Recordando as ações anteriores de Sunan, percebeu vagamente que ele poderia ter previsto aquela situação. Mais uma vez, a previsão de Sunan fora comprovada, e ela não tinha objeções às suas ordens. Lise rapidamente se virou e retornou à base temporária da Aliança Estelar para executar a ordem de retirada. Gavin e Brice trocaram olhares, perplexos. Algo inesperado de fato acontecera na caverna, mas naquele momento, mais de uma dúzia de facções de magos se reuniram na floresta. Com milhões de tropas e milhares de magos, a menos que um verdadeiro feiticeiro espiritual interviesse, que problemas eles não conseguiriam suprimir? Essa retirada precipitada parecia um exagero. No entanto, Sunan ignorou a mudança de expressão deles, com o olhar fixo na direção da caverna. Agora tinha certeza de que algo inesperado ocorrerá durante os estágios finais da batalha. E se esse incidente havia desencadeado a eclosão da guerra civil entre os magos, era, sem dúvida, extremamente perigoso. O súbito desaparecimento daqueles 7 ou 8 surtos de partículas de energia confirmou isso ainda mais. O que o intrigava era a natureza daquele evento inesperado. Como precaução, Sunan decidiu que o exército da Aliança Estelar recuasse primeiro, enquanto ele ficava para trás. Seria mais fácil escapar sozinho. Assim que Sunan deu a ordem, a situação à distância mudou novamente. Inúmeras figuras alçaram voo, fugindo em todas as direções. Atrás delas, uma espessa névoa esmeralda se erguia, transformando-se em mandíbulas bestiais e garras afiadas no ar, atacando rapidamente as figuras ao redor. O que é isso? Enquanto observavam as árvores murcharem e se desintegrarem ao contato com a névoa verde, Gavin e Brice franziram as sobrancelhas. Rugido. O rugido ensurdecedor ecoou quando uma figura imponente e feroz emergiu da névoa, brilhando atrás de um mago e atacando com suas garras. PSHH. O mago, atingido pelas garras, brilhou com luzes mágicas multicoloridas, indicando múltiplas camadas de proteção. Mas num piscar de olhos, todas as defesas se estilhaçaram e as garras penetraram fundo no corpo do mago. O mago conseguiu soltar um grito breve e agonizante antes de se dissolver numa poça de gosma. Que tipo de monstro é esse? A expressão de Gavin se transformou em horror. Ele reconheceu aquele feiticeiro. Era um feiticeiro liquidificado de terceiro nível do espírito selvagem, mas ele foi morto por aquele monstro sem sequer ter a chance de revidar. Qual era exatamente a origem daquele monstro? Percebendo a gravidade da situação, Gavin não podia mais ficar
Ele informou Sunan e correu de volta para a base temporária cobrir-se. O monstro cruzou o céu e, no piscar de olhos, matou mais de uma dúzia de feiticeiros. Esses feiticeiros possuíam um poder formidável, suficiente para derrotar feiticeiros de segundo e terceiro graus mais fracos de um plano menor, mas eram tão frágeis quanto formigas sob o poder do monstro, facilmente esmagados como se estivessem cortando vegetais ou fatiando melões. Aquele monstro, Sunan observava à distância, com a expressão mudando. O monstro emanava uma poderosa energia divina, mas era distintamente diferente das criaturas divinas comuns, e carregava uma aura extremamente maligna. Era como uma abominação divina. Sunan percebeu de repente, e uma vaga lembrança surgiu em sua mente. Apesar de suas aparências extremamente diferentes, a aura do monstro era muito semelhante à da abominação divina da qual ele se lembrava. Não é de se admirar que Ronin e Bobeni tenham fugido em desordem. Mesmo a mais fraca abominação divina não era algo que feiticeiros de segundo e terceiro graus pudessem controlar. Esta abominação divina deve ter nascido da cabeça do soberano tóxico. Sunan era bastante conhecedor de abominações divinas e rapidamente deduziu sua origem após um momento de reflexão. No entanto, essa constatação só levou a novas dúvidas. Além do corpo-mãe, o nascimento de uma abominação divina exigia uma fonte de energia massiva para fornecer energia para que ela pudesse absorver e sofrer mutação. Essa fonte de energia estava muito além do que as linhas lei ou as piscinas elementais poderiam oferecer. Superava até mesmo a fornalha elemental da cidade flutuante. Pelo que ele conseguia se lembrar, as fontes de energia que acompanhavam o nascimento das abominações divinas eram frequentemente limitadas a poucas. A singularidade do reino estelar, o núcleo cristalino eterno, a fonte abissal e a veia de poder da lei. As três primeiras fontes de energia não poderiam surgir no plano cristalino, então, se você excluísse as outras opções, restava apenas uma resposta. A veia de poder da lei. Até a respiração de Sunan se acelerou naquele momento. Em termos simples, a veia de poder da lei era um ponto de convergência do poder da lei. Uma vez que um plano desenvolvia uma veia de poder da lei, ele gradualmente se transformava em um plano principal ao longo do tempo, eventualmente dando origem a múltiplos subplanos e, por fim, formando um aglomerado de planos. Por essa razão, a veia de poder da lei era frequentemente considerada o protótipo de um aglomerado de planos. Sunan nunca imaginou que uma veia de poder da lei apareceria no plano cristalino. Ao mesmo tempo, ele entendia por que esse incidente havia se tornado catalisador para a Guerra Civil dos Magos. O plano cristalino, com seu potencial para se transformar em um aglomerado de planos, era, sem dúvida, um tesouro precioso. Desde o momento em que a veia de poder da lei foi descoberta, o plano cristalino tornou-se altamente cobiçado, um prêmio que várias forças feiticeiras estavam determinadas a possuir. Ao tomar o plano cristalino, eles poderiam, com o tempo, adquirir um aglomerado de planos inteiro. Esta era uma tentação irresistível para qualquer força feiticeira. Era provável que a posse do plano cristalino tivesse desencadeado conflitos entre as forças feiticeiras, eventualmente culminando na Guerra Civil dos Magos. No entanto, se esse fosse o único problema, Sunan teria apenas suspirado e não se agitado excessivamente. Afinal, era óbvio que a Aliança Estelar não poderia cobiçar o plano cristal em seu estado atual. Ele poderia simplesmente observar à distância e se preparar para a iminente Guerra Civil dos Magos, tirando vantagem da situação. Mas a veia de poder da lei era diferente. Era um ponto de convergência do poder da lei, contendo uma vasta quantidade de poder da lei primordial. Se alguém pudesse se aproximar dela, aumentaria significativamente sua compreensão e controle sobre a lei. Mesmo para os verdadeiros feiticeiros espirituais, os benefícios seriam notáveis. Para um feiticeiro de terceiro grau, aproximar-se da veia do poder da lei aumentaria muito sua condensação mental.
Melhor ainda, se alguém pudesse aproveitar esta oportunidade para extrair um fio de poder da lei primordial e armazená-lo, esperando para absorvê-lo após atingir o estágio cristalizado de terceiro grau, isso sem dúvida encurtaria o tempo necessário para compreender o poder da lei. Quanto aos danos à origem da lei, quem se importaria com isso? Os verdadeiros feiticeiros espirituais lá fora logo descobrirão o que está acontecendo aqui. Com o envolvimento da veia do poder da lei, uma mera disputa não é mais relevante. Eles definitivamente intervirão na primeira oportunidade. Remover o selo do plano exigirá algum esforço, e não me resta muito tempo.